Cangaço Novo é uma série espetacular? Cangaço Novo é uma série espetacular. Bem, como a nossa introdução aí com dupla personalidade já deixou claro, nesse vídeo nós vamos falar sobre a série brasileira que está no Amazon Prime, Cangaço Novo. Mas antes de começarmos essa discussão, fica aqui aquele pedido de sempre, que às vezes pode parecer chato para quem está vendo o vídeo, mas que é muito importante. Para vocês se inscreverem no canal, comentarem, tá? Clicarem lá no sininho para vocês receberem as notificações. Tá? Então é muito importante, principalmente o comentário de vocês, o like, a curtida de vocês, para que o nosso canal possa crescer, chegar a cada vez mais pessoas e trocar ideias com o maior número de pessoas, que é aqui o nosso principal objetivo. Muito bem. Então, a série Cangaço Novo, podemos dizer, né, usando um termo aí mais para a galera da minha geração, ela está estourada no Brasil, fazendo um grande sucesso, a série da Amazon. E esse sucesso, obviamente, ele tem as suas razões. A série começou a bombar, começou a virar um trend topic. Obviamente chamou a minha atenção e eu consegui assistir os 4 episódios iniciais, portanto, metade da temporada, dessa temporada de estreia de Cangaço Novo. E a série justifica todo esse hype, todo esse interesse. Logo de cara, no primeiro episódio, nós já temos cenas assim de personagens utilizando a lanterna de um celular, no que tradicionalmente num filme de ação mais antigo seria uma lanterna mesmo. Então, me pareceu até proposital dar um certo destaque à lanterna do celular na cena, como se os produtores, os roteiristas estivessem dizendo: isso aqui é uma história de cangaço, isso aqui é uma história, de certa forma, de western, né, de faroeste, mas é um cangaço moderno, atualizado, né, do século XXI, e um western do século XXI. Então, pelo menos na minha interpretação, foi muito clara no primeiro episódio essa cena com um certo destaque para a lanterna do celular, o personagem usando para iluminar, para entrar num local escuro. Já estava dando um recado ali, do tom moderno que a série tem. E essa mistura da ideia do cangaço, das referências de western, com esse tom mais moderno, mais contemporâneo, foi uma jogada de mestre. Tá? E as referências de western. Então, vamos falar dessas referências. Então, a referência visual é clara, tá? Do western. A referência na trilha sonora, tá? Há algumas músicas incidentais que fica muito evidente a inspiração em trilhas clássicas do western dos Estados Unidos. Óbvio, sem falar em todo o clima, né, de tiroteio e violência. A série ela tem locações, né, externas maravilhosas, muito lindas, e que lembram muito aquelas locações dos westerns dos Estados Unidos, no Parque Monumental, né, com aquelas pedras, né, aquelas rochas, naqueles formatos lindos. Então, foi
possível perceber isso também em alguns episódios, essas locações, essas paisagens nordestinas que se conectam muito com essa paisagem do western tradicional dos Estados Unidos. Então fica claro no primeiro episódio aquela que o protagonista, que é o Baldo, né, interpretado pelo Alan Souza Lima, muito bem interpretado. Então, o protagonista, ele é aquele clássico herói ou anti-herói, né? Já que a moral dele é bastante questionável, mesmo antes dele ir para o Nordeste, lá onde estão as raízes dele, raízes que ele não está muito afim de se conectar com as mesmas. Então, mesmo antes de ir para lá, ele já tem uma moral questionável. E e esse personagem é aquela clássica jornada do herói ou do anti-herói, que ele quer renegar um legado familiar e acaba por sucumbir a esse legado, tá? Não é exatamente uma história nova, ah, mas também não existe história nova, né, gente? O que importa aqui é a forma como é contada, e aqui essa história é contada com bastante competência. Então, o Baldo, resumidamente, até o quarto episódio, é isso, tá? Essa é a jornada dele, tá? E podemos dizer que a série, embora nem todos esses três personagens tenham o mesmo tamanho, mas ela é basicamente a história dos três irmãos vaqueiro, né? O Ubaldo, a Dinorá e a Dilvânia, tá? E aí a Dinorá, que é um personagem muito interessante, na minha opinião, muito bem interpretado. Alguns poderiam dizer que é uma interpretação exagerada, né? Mas fica claro que a personagem pede essa interpretação intensa, tá? Essa interpretação muito externa e não tanto internalizada. Então a personagem pede isso porque é uma personagem intensa, é uma personagem agressiva, e é muito bem interpretada pela atriz Alice Carvalho, tá? Mas apesar dessa agressividade, dessa intensidade, essa personagem também tem lá bem escondida uma ternura, principalmente nas cenas em que ela está lidando com a irmã, e a intérprete, a Alice Carvalho, ela consegue, com a mesma competência, entregar agressividade e essa ternura nas cenas com a personagem da irmã. Então, realmente, excelente interpretação da atriz e excelente personagem, porque essa coisa sempre assim no limite que essa personagem tem, ela é completamente coerente com a história da personagem que vai sendo apresentada aos poucos, tá? E aí fecha esse trio de protagonistas com a Dilvânia, né, a irmã do Baldo e da Dinorá, que é uma personagem com um tom bem diferente dos outros dois. A personagem muda e a atriz, a Tainá Duarte,
ela entrega muito nessa personagem, mesmo sem ter nenhuma fala, óbvio. Ela entrega com o seu olhar, com o gestual, entrega muito, muito, tanto quanto a Alice Carvalho entrega da agressividade da Dinorah, tá? Então aqui a Tainá Duarte, outra excelente atriz na trama, consegue fugir de um clichê que seria fácil cair para uma personagem que tem uma deficiência, né, que é muda, que seria cair na coisa meio sentimentalista, né, meio piegas, e tanto os roteiristas, quanto a direção, quanto a atriz, eles fogem, tá, desse lugar comum, dando uma dimensão realmente mais humana para a personagem, o que é muito interessante. Tá? Então, óbvio que eu estou falando aqui dos três personagens principais, porque eu não tenho tempo aqui para ficar entrando em todos, mas o elenco, de uma forma geral, é muito bem escolhido, muito bem dirigido, tá? As interpretações são de alto nível. O roteiro também é um roteiro muito interessante, que começa sempre no início do episódio, tem ali um flashbackzinho, mas isso não torna a experiência repetitiva. Então, alguns flashbacks aparecem para ir preenchendo as lacunas da história, outras lacunas vão sendo preenchidas pelos personagens, mas sempre de uma forma muito orgânica, tá? Não tem aquela coisa do personagem parando a trama para explicar coisas do passado, não tem muito isso, praticamente inexistente. Então é tudo muito orgânico. A trama, ela vai no início, no primeiro, segundo episódio, a questão do cangaço novo, né, que é o que dá título ao grupo de criminosos, como criminosos comuns mesmo, e até cruéis, né? Alguns personagens bastante cruéis, bastante violentos, mas conforme a trama vai avançando e a personagem que é a tia dos protagonistas, a Zeza, né? Interpretada pela atriz veterana Marcela Cartacho. Então, a partir do momento que essa personagem vai aparecendo mais, a série vai fazendo uma transição daquele cangaço novo como bandidos comuns, criminosos comuns, para uma espécie de banditismo social, né? Então, vai surgindo ali uma trama social, uma trama política por trás, e aquele cangaço novo vai fazendo uma transição lenta de crime comum para banditismo social, que é aí um velho conhecido do cinema brasileiro, tá? Mas que aqui é um elemento também muito, muito bem colocado dentro da trama e que faz muito sentido, tá? Ele já está lá escondido desde o início e depois ele vai tomando cada vez mais espaço dentro da trama, pelo menos aqui até o quarto episódio, tá? E para encerrar aqui, eu não posso deixar de falar de forma alguma no capricho da fotografia, né? A parte técnica da série é muito boa, direção, edição, né? A série ela é muito dinâmica, tá? E a edição é dinâmica, mas ao mesmo tempo
é dinâmica, sem ser corrida, sem atropelar as coisas, tá? Então, tecnicamente, muito boa também a série. E a fotografia é um capítulo à parte aqui, tá? Então, há algumas cenas, não é, como há uma cena de 2 personagens no asfalto e um céu nublado ao fundo, não é, que vem aquela tomada larga à distância, uma coisa linda, 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 linda. Parece as tomadas, do Sérgio Leone lá nos western spaghetti dele, que são maravilhosos, tá? Então, realmente, a fotografia aqui, muito bonita e muito interessante que aparece aqui essa paisagem semelhante ao que está ao fundo aqui do vídeo, né? A Caatinga, mas aparece muito também a Caatinga moderna, né? Que são as periferias no interior do Nordeste. Então, e a série consegue transformar essas periferias, que são ali locais abandonados, né? Locais teoricamente feios, de um ponto de vista estético, burguês, mas a série consegue tirar bastante beleza dessas periferias nordestinas, e novamente um elemento que atualiza, né? Então, porque aparece a Caatinga, mas aparece muito essas periferias nordestinas, que são colocadas de uma forma muito interessante visualmente, dentro da série. Então, realmente, a série até aqui, até o quarto episódio, eu posso responder que realmente ela justifica todo esse interesse, toda essa hype, porque é bem escrita, é bem filmada, é bem atuada, não tem nada de tão inovador, se você for olhar as referências isoladas, mas misturar todas essas referências não deixa de ser inovador, e é por isso que essa série está atraindo tanta atenção.